fazer aqui um vídeo rapidinho para mostrar como que nós podemos calcular a massa molecular das substâncias. Parece algo difícil, mas na verdade não é tão difícil assim não. Para que eu possa calcular a massa molecular de uma substância, como por exemplo, carbonato de cálcio, que é justamente essa substância, CaCO3, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de algumas informações. A primeira informação é a massa atômica de cada substância, de cada elemento, melhor dizendo, né? Massa atômica de cada elemento. Então eu vou olhar para essa fórmula, que é o carbonato de cálcio, e vou separar os elementos. Ó. Eu tenho aqui cálcio, carbono e oxigênio. Esse é o primeiro ponto que eu tenho que levar em consideração. Se eu vou calcular, se eu tenho que ter a massa atômica de cada elemento, eu tenho que saber fazer essa separação aqui. Para isso, eu vou consultar uma tabela periódica. Por exemplo, se eu pegar a tabela periódica aqui, vou pegar cada um desses elementos, né? O cálcio está aqui no grupo 2. A massa atômica dele é essa aqui, ó. 40 ponto alguma coisa, 40,078 e por aí vai. Eu vou arredondar esse valor para 40. Esse é um valor que eu vou consultar na tabela periódica ou o professor pode fornecer para o aluno. Eu já sei a massa atômica do cálcio. Agora eu vou procurar a massa atômica do carbono, que está aqui no grupo 14. A massa atômica do carbono, 12,011, arredondando, fica 12. Então, eu vou colocar aqui, massa atômica igual a 12. E agora, a massa atômica do oxigênio. Está aqui no grupo 16, a tabela periódica. O valor está aqui, ó, 15,999, eu vou arredondar para 16. Coloco aqui. Eu já sei a massa atômica de cada uma dessas substâncias. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa massa atômica pela quantidade de elementos que eu tenho na minha fórmula. Simplesmente isso. Então, não é algo tão difícil assim como muitos imaginam, né? Mas os alunos cometem muito equívocos nesse sentido. Cálcio aqui eu tenho apenas 1, então é vezes 1. Carbono eu tenho também 1 aqui, certo? O carbono. Então eu vou fazer também aqui, sair um pouquinho, né? Vamos voltar, vamos retornar. Aqui também vai ser vezes 1. E o oxigênio são 3 unidades, então eu faço vezes 3. Aí o que eu faço aqui? Eu vou multiplicar, 40 vezes 1 é igual a 40, 12 vezes 1 vai dar 12, 16 mais 16, 32, mais 16 que é vezes 3, 48. Somando isso aqui, vai dar 100 gramas por mol. Essa é a unidade que eu utilizo para massa molecular das substâncias. Esse é apenas um exemplo de como nós podemos montar isso, né? Eu poderia ter feito aqui também de uma forma mais rápida, quando eu tenho prática eu consigo fazer isso. 40, né? Que é o cálcio, vezes 1 é 40, mais o carbono vale 12, vezes 1 é 12, mais 3 vezes o valor do oxigênio, que é 16. 3 vezes 16, que é igual a 48. Somando tudo isso aqui, vai dar a mesma massa molecular, 100 gramas por mol. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos pegar um outro exemplo aqui, para que a gente possa tirar a dúvida de você, que é aluno do ensino médio ou fundamental, nono ano, né? Vamos pegar aqui a substância cloreto de sódio, ó, NaCl. Uma bem facinho aqui para a gente. Então, vamos lá. Separando aqui os elementos, né? Já que eu preciso da massa atômica, esse é o primeiro passo. Massa atômica dos elementos, aonde que eu vou obter essas massas? Tabela periódica, certo?
Segundo passo, separar os elementos, a quantidade de elementos que eu vou ter aqui na fórmula, né? Separar elementos. Então vamos lá. Sódio e cloro. A ordem dos fatores não altera o produto, a matemática é bem clara nesse sentido. Então eu já sei que de cada um desses eu tenho apenas uma unidade. E eu vou multiplicar pelas massas atômicas. Aonde é que eu vou obter a massa atômica? Tabela periódica. Então vamos lá. Vamos pegar o sódio, está aqui no grupo 1. Não sei se dá para observar, mas é 22,99 alguma coisa, 990. Arredondando é 23. E o cloro? O cloro vai estar aqui no grupo 17. A tabela periódica. Olha ele aqui, ó. 35,45. O cloro vai ficar 35,5. Então eu tenho que ter atenção com o cloro, né? O sódio, ele vai valer 23. E o cloro, 35,5. Vou colocar uma vírgula aqui para igualar. Somando aqui, vai dar 5 aqui. Aqui, vírgula 8. 58,5 gramas por mol, que é a unidade. Tá? Então, normalmente, na tabela periódica, a maioria dos elementos eu vou arredondar e vai dar um número sem vírgula. Mas dos mais habituais, tanto cloro quanto cobre, eu deixo com número decimal, porque senão daria muita diferença na massa final, massa molecular final. Então, cloro é 35,5, como nós já fizemos, e o cobre 63,5. Esses são os mais comuns que nós temos na tabela periódica. Se eu pedisse para você a massa molecular da substância, por exemplo, vamos pegar lá o bário, somente isso é o próprio número de massa dele. Então, de um elemento é o próprio número de massa. Então, eu venho aqui na tabela periódica, 137,3, arredondando 137, né? Então, eu chego aqui, ó, o bário seria 137, ou melhor, 137 apenas, né, gramas por mol. Então, a massa molecular de uma substância, ou melhor, de um elemento, né, é a própria massa atômica. Massa molecular de um elemento é a própria massa atômica. Então, não é muito difícil de fazer isso aqui, não. Só prestar atenção aqui na sequência. Por exemplo, ó, vamos pegar aqui uma substância que os alunos, muitas vezes, eles erram. Vamos pegar o hidróxido de bário, BaOH2. Isso aqui é o hidróxido de bário. Seguindo os passos, primeira coisa que eu vou fazer é separar os elementos. Ó, bário, oxigênio e hidrogênio. Separando os elementos, o que eu vou fazer? Eu vou verificar a quantidade que eu tenho de cada um desses itens na minha fórmula. Por exemplo, o bário, eu só tenho uma unidade. Então, eu coloco aqui uma unidade dele. Já o oxigênio, olha só que coisa interessante que eu tenho aqui. Ó. Esse OH2 aqui significa que eu tenho duas vezes ele, né? Então, eu tenho OH e OH. Então, se eu for contar os elementos que eu tenho aqui, do oxigênio eu vou ter 2, e do hidrogênio eu também vou ter 2, porque é duas vezes ele, né? Então, eu tenho que multiplicar os elementos que estão aqui dentro. Ó. É aquela propriedade da matemática que chama de distributiva. Então, 2 vezes um oxigênio, eu vou ter 2 oxigênios. 2 vezes um hidrogênio, 2 hidrogênios, pronto, está resolvido o meu problema. Aí eu vou consultar a tabela periódica. O bário eu já vi que vale 137. O oxigênio vale 16. E o hidrogênio, se eu for lá na tabela periódica, não, ele vale 1. Aqui a massa dele, 1,0 alguma coisa, arredondando, fica valendo 1. Certo? Então, algo que parece muito complicado, que na verdade não é. Basta prestar atenção nesses valores de massa que nós temos.
Então vamos fazer aqui, né, o nosso cálculo. Parece algo difícil, mas não é. Só estou esperando voltar aqui a ponteira da minha mesa digitalizadora para que a gente possa dar continuidade. Às vezes dá uma travada, muito programa que eu tenho instalado aqui no computador. Mas o hidrogênio vale 1. Vamos colocar o valor dele aqui. Vamos ver se volta a funcionar rapidinho aqui. Voltou a funcionar. Então vamos fazer aqui as multiplicações, né? 137 vezes 1, 137. Aí nós temos aqui, ó, 16 vezes 2, 32. E 2 aqui. Só somar 7 com 2 vai dar 9, 11 vai 1. 6, 7. 171 gramas por mol. Tá vendo como não é difícil? Para finalizar aqui, né, vamos pegar um com um grau um pouquinho maior de dificuldade. E quando eu sei fazer esse, praticamente eu sei fazer todos os outros, né? Vou pegar aqui sulfato de alumínio, que é o Al2SO4, entre parênteses 3, né? Esse 3 está multiplicando tudo aquilo que está aqui dentro desse parêntese. Separando os elementos, eu tenho o alumínio, enxofre e o oxigênio. Qual é a quantidade que eu tenho de cada um? Alumínio eu tenho 2. Enxofre, ó, 3 vezes 1, que é o valor que está aqui, ó. 3 vezes 1, 3. E o oxigênio são 12. 4 vezes 3, 12. Vou multiplicar pelas massas, né? Que eu vou procurar lá na tabela periódica. Notem que muitas vezes o professor ele pode fornecer para o aluno também essa massa. Né? Então vamos pegar aqui ó, o alumínio, ele vai estar aqui no grupo 13, ó. 26,9, arredondando 27. O enxofre vai estar aqui no grupo 16, ó. Ele vale 32. E o outro elemento é o oxigênio, que nós já sabemos quanto que ele vale 16. Então agora eu vou fazer os cálculos. Vem aqui. Subiu a ponteira de novo, vamos ver se ela retorna. Muito programa sendo rodado aqui no computador, então de vez em quando dá essa travada aí. Então aqui vai dar 27, 32, que são os valores, e 16. Fazendo aqui as multiplicações, 54, 3 vezes 92, 3 vezes 32 vai dar 96, né? E aqui vai dar 192. Somando tudo, nós vamos ter aqui 6 com 4, 10, 12, vai 1, 9, 18. Aí nós vamos fazer a conta aqui, 18. Então vai ter 54 mais 96 mais 192. Vai dar 140, 342, né? 9, 18, 1, 5, 23, 24, vai 2. 342 gramas por mol. É assim que eu vou fazer, então, o exercício. Na atividade que foi proposta para o primeiro ano, eu forneço, por exemplo, a massa do carbono, eu falo que é 12, do oxigênio eu falo que é 16, do hidrogênio eu falo que é 1, então fica fácil para o aluno fazer, né? Ao sódio eu falo que é 23. Então o que o aluno vai pegar e fazer? Se ele tem essa substância, C2H6O, ele vai pegar, separar os elementos que constituem a substância, ver quantos elementos ele tem na fórmula, né? 2 desses, 6 do hidrogênio e 1 do oxigênio.
ele vai multiplicar aqui pelo valor das massas, né? Aí aqui é 12, aqui seria 1 e aqui 16. Somando tudo isso aqui, vai chegar então no valor, né? Aqui seria 24, aqui nós temos 6 e aqui 16. Somando 24 mais 6, isso vai dar 30. Mais 16, 46 gramas por mol. Esse é o valor, né? 46 gramas por mol. Espero que esse vídeo tenha servido de ajuda.